Boa noite. A aula de hoje centrar-se-á no estudo do princípio da separação de poderes. Princípio esse que vai ser estudado a par da análise a outros princípios, como o da unidade da ação administrativa, da descentralização administrativa e também da desconcentração administrativa, sendo que este último tópico será dado nas próximas aulas. Quer isso dizer que vamos nos concentrar no princípio da separação de poderes, no princípio da unidade da ação administrativa e no princípio da descentralização administrativa. Como já verificaram, a bibliografia é aquela já indicada na aula anterior, nestes módulos: Direito Administrativo Geral, número 1, tomo 1, volume 1, Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, nas páginas 135 a 159. São as páginas mais importantes para a lição de hoje. Temos, portanto, que saber, o que eu quero é que os alunos saibam o que é separação de poderes enquanto princípio e enquanto ideia. É um conceito já antigo, já vetusto, que se hoje tem consagração constitucional, houve tempos em que não teve essa consagração constitucional, mas enquanto ideia é algo que nós encontraremos seguramente nas profundezas da civilização grega, na Idade Média, no advento da Idade Moderna e no nosso tempo, a partir do momento em que se constitucionalizou, a partir do momento em que começamos a falar do Estado, começamos a falar da era constitucional, o princípio da separação de poderes também acompanhou esse movimento. Sem perdermos tempo com a Idade Média, mas seria importante, daí que o manual possa servir de ponto de orientação, este manual, como outros manuais, nomeadamente aquele de Direito Constitucional, de que nós já tratamos. Um dos elementos a estudar, um dos elementos de estudo que poderão considerar na análise deste ponto importantíssimo e complexo, que é o da separação de poderes. Um dos elementos de estudo pode ser o meu trabalho, a minha tese de doutoramento, intitulada Estado de Direito, Paradigma Zero. Ali vão encontrar um desenvolvimento mais aprofundado da temática da separação de poderes. É uma edição, como já sabem, da Almedina, de 2007. Encontrarão mais do que necessário, mas pelo menos não terão carência de elementos para a compreensão da temática da separação de poderes ao lerem esses trechos. Dizia eu que o princípio da separação de poderes na Idade Moderna tem dois responsáveis. Não quer dizer que sejam os únicos, mas dois importantes responsáveis. Falo do inglês John Locke e falo do francês o Abade de Montesquieu. Ambos contribuíram de uma forma profunda, marcante, para a sedimentação da ideia de Estado de Direito e do princípio do Estado de Direito. Ambos liberais achavam que é na separação de poderes, ou dos poderes do Estado, que está a garantia das nossas liberdades enquanto cidadãos. Porque se houver concentração excessiva de poder num determinado órgão de soberania, a tendência, dizia Montesquieu, é
para que esse órgão de soberania passasse a abusar do seu poder. Ele dizia que é uma tendência natural do homem. O homem é tendencialmente abusivo desse ponto de vista, concentracionário desse ponto de vista. Se tem muitos poderes, a tendência é para abusar desses poderes. E para que não se possa abusar desses poderes, dizia Montesquieu, impõe-se que o poder trave o poder. Cada poder trave outro poder. O Parlamento trave o Presidente, não, o Rei nessa altura, trave o Governo trave os Tribunais travem o Poder Legislativo, assim por diante. Até que, nesse jogo de travagens mútuas, o cidadão fique a ganhar com a sua liberdade tutelada, a sua liberdade garantida. A mais pura verdade foi dita por Montesquieu aqui. Mas, do ponto de vista do direito administrativo, também, se não houver separação de poderes, é óbvio que a autoridade administrativa é levada a abusar desse poder. Até porque a autoridade administrativa também está numa relação de dependência face a outros órgãos, nomeadamente o Governo, nomeadamente a Assembleia da República, etc, etc. Tribunais. Separação de poderes. Dizer que há o poder legislativo, conferido em Portugal à Assembleia da República e ao Governo, há o poder executivo conferido ao Governo, há o poder judicial conferido aos tribunais, há o poder presidencial, assim seja dito, conferido ao Presidente, que em Portugal assume o papel de árbitro. É apenas um árbitro, não é um jogador da cena política ou da cena institucional. Pelo menos é o que diz a Constituição de 66. Deve ser um presidente moderador, na linha da Carta Constitucional de 1826 e também dos contributos de Benjamin Constant, que aliás inspiraram a Carta Constitucional Portuguesa de 1826. As autoridades administrativas também estão nessa linha da separação de poderes. Temos um sentido negativo e um sentido positivo ligados à separação de poderes. O que é separação de poderes num sentido negativo? Significa que um órgão do poder político não pode praticar atos reconduzíveis a outras funções do Estado. Não pode. Logo, sentido negativo. Sentido positivo. Diz que as funções do Estado devem ser afetas aos órgãos mais adequados. As funções do Estado devem ser direcionadas, afetas, entregues aos órgãos mais adequados. Quer do ponto de vista da sua legitimação, quer do ponto de vista da natureza, do procedimento e dos serviços, são os órgãos mais adequados e suscetíveis de responsabilização pelas decisões tomadas. É o sentido positivo do princípio da separação de poderes. Ora, para aquilo que nos importa, a separação de poderes leva a que haja uma fronteira entre a administração pública e a jurisdição. Separação, portanto, primeiro aspecto, separação entre a administração pública e a jurisdição, e os tribunais. Quer isso dizer que há uma reserva de jurisdição face à administração pública. Portanto, reserva da função jurisdicional a favor dos tribunais. Reserva da função jurisdicional a favor dos tribunais. Por outras palavras, a administração pública não pode julgar, não pode emitir atos, não pode emitir sentenças, por exemplo. Porque há uma reserva de jurisdição face à administração. Argumentos a favor dessa ideia é a independência da judicatura, da jurisdição, a garantia da imparcialidade,
a melhor preparação técnica, etc., concorrem para a formulação desse critério da reserva de jurisdição face à administração pública. Mas não existe reserva absoluta de jurisdição. Existe, sim, reserva relativa. Vejam, não sei se indiquei as páginas que devem consultar, páginas 135 a 159 do manual. Há atos administrativos judicativos, ou seja, atos materialmente jurisdicionais praticados pela administração e sujeitos a controlo jurisdicional. Fora desses casos, implicará inconstitucionalidade por violação do princípio da separação de poderes qualquer interferência da administração pública nesse setor. Segunda dimensão relevante aqui a considerar é a da reserva da administração face à jurisdição. A reserva da administração pública face à jurisdição. A Constituição Portuguesa não tem uma cláusula expressa de reserva a favor dos órgãos administrativos da função administrativa. Apesar desse vazio, os tribunais só podem sancionar a violação da legalidade democrática, artigo 202. Fora está, pois, o controlo de mérito da ação das entidades administrativas. Reserva de administração face à jurisdição. Há também uma separação vincada entre a administração e a legislação. Administrar é uma coisa, legislar é outra coisa. Se bem que, muitas vezes, o administrador possa ser simultaneamente legislador. Passa-se onde? Passa-se com o executivo, com o governo, que é um órgão político, é um órgão administrativo, mas também é um órgão legislativo. Legislativo porque produz decretos-leis. Na separação entre administração e legislação, impõe-se identificar a figura da reserva de legislação face à administração pública, garantida pelo princípio da legalidade. Já falamos da preferência de lei, já falamos da reserva de lei, é aqui exatamente que se encaixa esse fenómeno. Também temos de considerar a temática da reserva da administração face à legislação. Não é a reserva da legislação face à administração, é o contrário. É a reserva da administração face à legislação. Bom, aqui a doutrina não se entende. Não se entende porque há quem pense que não faz sentido instituir esse critério da reserva da administração face à legislação. A legislação poderia fazer tudo, inclusive administrar, inclusive interferir no domínio da administração pública. Outros dirão que não, por amor à separação de poderes, também aqui deve haver uma reserva de administração face à legislação. A doutrina e jurisprudência maioritária diz que não há reserva de administração face à legislação, quer dizer que a legislação pode introduzir-se livremente na área da administração. Há quem sustente que há situações em que o tal princípio não tem razão de ser, e nessa ordem de ideias encontramos o manual do curso dos professores Marcelo Rebelo de Sousa e Salgado de Matos, que sustentam a inexistência de quaisquer limites à função legislativa perante a administração. A dizer que não sustentam isso. Dizem que, precisamente o contrário, que a inexistência de quaisquer limites à função legislativa perante a administração seria totalmente incompatível com o princípio da separação de poderes. Veremos isso nos exercícios práticos a desenvolver. Temos, a par desse princípio, no desenvolvimento desse princípio, o da unidade da ação administrativa. Artigo 6º e artigo 267, número 2 da Constituição. Tem como móvel obviar a que os princípios da descentralização e da desconcentração administrativas aniquilem a unidade do Estado. O ponto básico é a unidade do Estado. Só depois é que temos descentralização e desconcentração. Temos
finalmente, a descentralização administrativa, que não é outra coisa senão a afetação do exercício da função administrativa a outras pessoas coletivas além do Estado de administração. Mas uma afetação a essas pessoas de atribuições, de competências e recursos bastantes. Exemplos de entidades situadas no quadro da descentralização administrativa: autarquias locais, universidades públicas, associações públicas. Estamos a falar da descentralização administrativa e enquadramos isto é descentralização administrativa, mas a par da administrativa, como já sabem, há uma descentralização chamada política, que acontece em Portugal apenas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, na justa medida em que estas regiões têm, por exemplo, o poder legislativo. Como já sabem, do primeiro semestre, nas regiões autónomas há uma entidade, a Assembleia Legislativa Regional, que aprova o quê? Que aprova decretos legislativos regionais. Ora, esses decretos legislativos regionais são leis. São um dos três atos legislativos que a Constituição comporta. Como sabem, há um princípio da tipicidade dos atos legislativos. Esse princípio da tipicidade dos atos legislativos diz-nos que só podem existir em Portugal 3 categorias de atos legislativos: Lei da Assembleia da República, Decreto-Lei do Governo e Decreto Legislativo Regional dos Açores e da Madeira. Veremos como é que a descentralização se apresenta do ponto de vista territorial, ou do ponto de vista não territorial, do ponto de vista institucional ou associativo, do primeiro grau ou do segundo grau. Teremos a perspectiva da descentralização não só no sentido de perceber os seus méritos, mas também de perceber os seus deméritos. É esse o trabalho que devem fazer. A par da descentralização, há um princípio por nós estudado também neste curso, que é o princípio da subsidiariedade. Ora, a descentralização deve-se relacionar com a subsidiariedade. Lembrar-se-ão do que estudamos em Direito Constitucional. Lembrar-se-ão do que estudamos em Direito da União Europeia no primeiro semestre. Aqui é que entra a subsidiariedade. Vamos adaptar o conceito de subsidiariedade estudado, por exemplo, no Direito da União Europeia, adaptar esse conceito ao direito administrativo. E vão ver que a subsidiariedade também existe na relação entre o poder central e o poder local. O poder local, lá onde, portanto, significa que o poder público só pode atuar quando os objetivos dessa atuação não possam ser realizados por um ente menor, por uma entidade menor, nomeadamente uma autarquia local. Nesse caso, o Governo Central resolve afastar-se da ação e dá livre campo ao poder local no sentido de exercer essas faculdades, exercer esses poderes. Isso é que é subsidiariedade. Ora, isso resulta da descentralização. É um fator potenciador da descentralização. É um dado importante, uma conquista importante desta Constituição da Terceira República que os senhores deverão considerar. Na próxima aula trataremos de mais outros princípios. Hoje e aqui iremos encetar um diálogo em torno destes pontos sumariados, mas também teremos a ocasião de fazer um caso prático sobre a matéria dada hoje. Até já.